Bora, galerinha, para nossa última aula da semana, né? Última aula de hoje e última aula da semana. Chegamos finalmente à parte que a gente mais gosta, que é o trabalhando conhecimentos adquiridos, porque isso significa que a gente terminou um conteúdo. A última aula do nosso querido conteúdo da SD11, função quadrática. Peguem o livrinho de vocês e vamos fazer os exercícios contextualizados. Bora lá! A gente vai revisar um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu, tá certo? Então, nesse primeiro exercício, ele fala: seja a função f tal que f de x é igual a 3x ao quadrado, mais 2x menos m menos 3, determine m para que f de 2 seja igual a 5. Então, isso aqui é cálculo numérico, que foi a primeira aulinha que a gente revisou de função quadrática, certo? Então, vamos lá, ó. F de 2 igual a 5 significa que esse número 2 vai ser substituído no lugar de cada x da nossa equação. E esse igual a 5 significa que a função vai ser igual a 5. Então, ele misturou os dois tipos de cálculo numérico, porque a gente fazia separado, fazia só o f de 2, né? E depois só fazia a função igual a 5. Aqui ele misturou os dois, que fica até bem mais legal. E bem mais rápido também para se resolver, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Eu vou substituir o meu x por 2 e vou dizer que a minha função é igual a 5. As duas coisas ao mesmo tempo, tá bom, galera? Então, vamos lá, ó. Vou substituir 3 vezes o meu x ao quadrado, então vai ser o meu 2 ao quadrado, mais 2 vezes o nosso xzinho, que é 2, menos m, menos 3, e isso tem que ser igual a 5, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai substituir o x por 2, que foi aqui e aqui, que são os lugarzinhos no nosso x, tá? Só para reforçar, já que é a nossa última aulinha. Então, relembrar tudo que a gente viu, tá? E aqui tá igualando toda a nossa conta a 5. Então, aqui, ó, igual a 5. Tá bom? E vamos resolver. 2 ao quadrado é 4, então ficou 3 vezes 4, que é 12, mais 2 vezes 2 é 4, menos m, menos 3, igual a 5. Deixa o m de um lado e tudo que não for m vai para o outro lado. Então, 5 mais 3, menos 4 e menos 12. Menos m, aqui dá 8, menos 4, 4. Vou fazer devagarzinho, 8 menos 16, que são os dois positivos e os dois negativos, menos m menos 8, logo o nosso m é igual a 8. Acabou! Facinho, né? Primeiro conteúdo revisado, cálculo numérico. Substituímos tanto o x como igualamos a função. Ele pode vir cada um separado ou os dois juntinhos, tá bom? Bora, próximo! Próximo, agora a gente vai falar sobre esse do Enem. O outro era pequenininho e esse do Enem é gigante, né? Normalmente, os exercícios do Enem são sempre, assim, bem grandes, para dar uma certa... dá um medinho na hora de resolver, mas não são questões difíceis, é só vocês prestarem atenção com calma, ler passo a passo e identificar o que ele está dizendo, tá? Nessa questão toda, a gente já pode perceber que a gente vai utilizar essa equação zona aqui. Professora, a gente nunca utilizou duas equações juntas. É bem difícil mesmo a gente ver questão com duas equações juntas, né? Vocês percebem que essa primeira é do primeiro grau e essa aqui é do segundo grau. Vamos lá dar uma lidinha na nossa questão. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo.
Óbvio, né? A gente tem uma empresa de cerâmica, controla-se a temperatura para fabricação da cerâmica dentro dos fornos, né? Tanto para controle de temperatura como para economia no processo como um todo, né? Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função, essas duas funções. Percebam que nós temos 2 intervalos sendo usados, ó, de 0 a 100 e maior que 100, tá? Vocês vão ver demais, principalmente ano que vem. Vamos lá, rapidinho. Em que T maiúsculo é o valor da temperatura, aqui é a temperatura, ok? Atingida pelo forno em graus Celsius, e o Tzinho minúsculo é o tempo, então aqui é tempo. Ok. Decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus e retirada quando a temperatura for 200 graus. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Beleza. Percebam o seguinte, gente. Como tem 2 equações, a gente tem que perceber se cada uma das temperaturas vão ser na primeira ou na segunda equação, ou pode ser uma em cada, que é o que vai acontecer. Se vocês perceberem que o tempo é de 0 a 100, quando eu penso no tempo zero, ó, 7/5 vezes 0 dá 0, 0 mais 20, 20 graus, e vai aumentando, certo? Se eu pensar no último tempo, usando esse 100, que é mais fácil para a gente fazer a continha, ficaria 7/5 de 100, ou seja, 700 dividido por 5, que é 140, mais 20, 160. Então, esta primeira equação, ele fica de 20 graus até 160 graus. Então, com certeza, esse 48 é na primeira equação. E esse 200... não consegue chegar nessa primeira equação, está na segunda equação. Então, a gente vai fazer 2 continhas, uma com cada equação. O 48 na primeira equação e o 200 na segunda equação, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Se ele diz que a primeira temperatura é 48 graus... T igual a 48 graus, a gente acabou de ver que vai utilizar ela nessa primeira equação, tá? Então, vai ficar como? Eu vou substituir no lugar da temperatura, não do tempo. Muita atenção. Então, o Enem gosta de colocar as mesmas letrinhas justamente para a gente se enganar, né? Esperto ele. Então, vamos lá. Ó, vai ficar 48 é igual a 7/5 de T mais 20. Vou passar o 20 para lá, diminuindo, vai ficar 28 é igual a 7/5 de T. Aqui a gente sabe que vai passar o 5 que está dividindo multiplicando. E o 7 que está multiplicando passa dividindo, o contrário. Nosso Tzinho de tempo vai dar exatamente... A gente pode simplificar para não ter que ficar multiplicando aqui, né? Ó, 4 vezes 5, 20 minutos. Então, após 20 minutos, o forno consegue atingir 48 graus centígrados. Então, eu coloco a peça no forno 1, vamos dizer assim, aqui, para ela ser produzida, ok? E vou retirá-la quando atingir 200 graus. O 200 graus eu já vou usar na segunda equação. Então, o meu T200 agora vai ser na segunda equação. Então, vamos lá. Na segunda equação, é uma equação maiorzinha, tem que tirar MMC, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Ó, ficaria 2T ao quadrado sobre 125 menos 16T sobre 5 mais 320, isso é igual ao 200. Foi o que ele falou. Tanto faz no começo ou no final, tá, galerinha? Esse 200 vai para o outro lado diminuindo. Daria 120. Então,
2t ao quadrado menos 16t mais 120. Já vou botar a fração, tá? Sobre 125 e sobre 5. Vou dizer que os números não ajudam muito, né, gente? Porque são os numerozinhos grandes. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com esses números, né? Se vocês quiserem tirar o MMC, pode tirar o MMC. Se quiser dividir por 2, dá para dividir por 2 essa expressão, né? Para ficar, de repente, mais fácil da gente fazer as continhas, né? Eu acho que ficaria mais fácil a gente tirar o MMC e dividir todo mundo por 2, né? Dividindo tudo por 2 dá T 8,60, certo? Ó, se eu dividir por 2, ficaria T ao quadrado menos 8T mais 60, claro, tenho 125 e o 5 igual a 0. Tirando o MMC, que é 125, ficaria T ao quadrado menos 125 dividido por 5 dá 25, vezes 8 dá 200T, mais 60 vezes 125. Senhor, 1.250, 7.500, igual a 0. Confesso que são números grandes, assusta realmente, né? Mas bora lá, galerinha. A gente tá acostumado a fazer continha com número grande, né? Bom, agora eu vou fazer delta, vou achar o tzinho, né? Então, o meu delta vai ser 200 ao quadrado, que vai ser 40.000, né? Vocês já fizeram isso aqui até na né? 200 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 7.500. Então, o nosso delta fica 40.000. Menos 7.028, 30, né? 30.000. Então, nosso delta é 10.000. Beleza. Nosso tzinho, ou x, tanto faz, vai ser menos b, que é o 200, mais ou menos a raiz de 10.000, que fica fácil, que é 100, certo? 4 zerinhos, 2 zerinhos. Dividido por 2a, que é 2, a gente acha 2 resultadinhos. 200 mais 100 é 300, dividido por 2 é 150. E o T2 vai ser 100, 200 menos 100, 100, dividido por 2, 50. Esse nem vale. Por que que esse não vale? Porque, ó, o T só pode ser maior ou igual a 100, tá? Então, aqui, 150 minutos. A resposta é 150? Não. Começou, a peça foi colocada com 20 minutos e retirada com 150 minutos. Então, é 150 menos 20, isso é igual a 130 minutinhos. Letrinha D. Resolvido o exercício do Enem. Ah, não é fácil, gente, não é que é difícil, mas é bem trabalhoso, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar esses exercícios com vocês mesmo para já preparar vocês para o ano que vem, se Deus quiser. Eu confesso a vocês que esse é um dos mais difíceis, né? É um dos que dá mais trabalho dessa parte de trabalhando conhecimentos adquiridos. Bora. Próximo. 4. O nível de uma substância química em um reservatório é dado pela fórmula N igual a menos T ao quadrado mais 6T, com o intervalo de 0 a 6 no T, em que N representa o nível do reservatório em metro e T representa o tempo em hora. Letra A. Qual é o nível do reservatório quando T é 1? Esse é muito fácil, gente. Se ele já te deu que o T é 1, a gente vai substituir na nossa função linda, que é N igual a menos T ao quadrado mais 6T. Vou substituir o T por 1. Cálculo numérico, moleza. Vamos lá. Menos, não pode esquecer desse sinal, tá, gente? 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Nosso N é menos 1 mais 6. Logo, 5 metros. Pronto, resolvido. Muito fácil, né, gente? Vou para a letra B. A letra B, o T é 3. Mesma coisa, só que agora eu vou substituir no lugar do T o número 3.
Então, n vai ficar menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. N é igual a menos 9 mais 18. 9, né? 9 metros. Molezinha, molezinha, molezinha. E última letrinha C. Ele quer em quanto tempo o nível será igual a zero. O nível do reservatório será igual a zero. Não é mais T, estão vendo? Ó, não é o T, é o nível do reservatório. Então, o N tem que ser igual a zero. Então, a gente vai colocar no lugar do N o zero. Então, na letra A e letra B ele deu o T, a gente acha N. E na letra C ele dá o N, zero, igual a menos T ao quadrado mais 6T. Vamos encontrar o valor de T. Aqui é uma equaçãozinha do segundo grau incompleta, molezinha, molezinha. Mais fácil de resolver é por fator comum, né? Então, a gente põe o T em evidência, fica menos T mais 6 igual a zero. T é igual a zero ou menos T mais 6 é igual a zero. Muda de lugar, T é igual a 6. 6 horas, né? Tempo é em hora. O zero não vale, porque ele mandou desprezar, então a resposta é só T igual a 6 horas. Muito fácil esse, né? Do Enem. Deu tanto trabalho que esse ficou moleza, moleza, moleza. Virando a nossa página lá na 252, agora a gente vai trabalhar com 2 gráficos dessa página. Esse, eu vou dizer também que dá um pouquinho de trabalho. Já o outro é mais facinho. Ele sempre fica revezando no Trabalhando Conhecimentos Adquiridos, um bem facinho, um mais dificinho, tá? Até pra gente não assustar tanto, né? Só difícil não dá. Até pra gente treinar. Então, vamos lá, ó. Sabendo que o gráfico abaixo representa a função f dada por ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, determine a, b e c. Bom, galerinha, vamos lá? Vocês conseguem perceber no nosso gráfico 3 pontinhos. Esse aqui que é o nosso vértice. Lembrando que o nosso vértice, a formulinha é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ok? X do vértice, y do vértice, aqui é o nosso y do vértice e aqui é o nosso x do vértice. E esses outros 2 pontinhos aqui, que estão no eixo x, que é o eixo das abscissas, logo são os nossos zeros da função, certo? Bom, esses 2 são extremamente importantes, o 1 e o 6. Aqui, para facilitar a resolução, o ideal é que vocês se lembrem, né, de um assunto que a gente viu lá em equação do segundo grau, que é a forma fatorada da nossa equaçãozinha do segundo grau. Estão lembrados disso, né? Se não estão lembrados, dá uma chegadinha no seu livro. Eu sei que vocês estão com o livro aí, né, para olhar o exercício, mas voltem lá na página 178 do livro de vocês, que está escrito forma fatorada de uma equação do segundo grau. Esse detalhezinho aí vai nos ajudar muito na resolução desse exercício, porque toda a equação do segundo grau, que a gente sabe que é escrita nesse formato, ax² mais bx mais c igual a zero, pode ser escrita na forma fatorada por a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero, onde x1 e x2 são as raízes da nossa equação ou os zeros da nossa função, tá certo? É a mesma coisa. Então, esse 1 e o 6 são exatamente x1 e x2. Então, esse é o x1 e esse é o nosso x2. Então, a gente vai substituir o x1 por 1 e o x2 por 6, tá certo? E fazer a continha. Ó, A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos 6 igual a zero. A gente faz multiplicaçãozinha aqui, chuveirinho, que a gente conhece.
A que multiplica x ao quadrado menos x menos 6x mais 6 igual a 0. Multiplicando aqui, daria ax ao quadrado, certo? Menos 1 com menos 6 dá menos 7x, então vai ficar menos 7ax mais 6 vezes a, 6a igual a 0. Com a nossa funçãozinha toda escrita em a gente consegue descobrir todos os outros valores, tá? Porque aqui é o nosso a, esse aqui é o nosso b e esse aqui é o nosso c, tá? O a é o a mesmo, o b tá escrito em função de a e o c também. Vai facilitar bastante. Então, galera, essa parte da forma fatorada é muito importante para a gente conseguir resolver, beleza? Agora, para a gente conseguir achar tudo, eu vou usar o y do vértice. Vamos lá. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu preciso achar o delta, ok? Então, vou primeiro fazer o delta aqui, ó. Delta é b ao quadrado, então é o nosso 7a ao quadrado, menos 4, vezes a, que é a mesmo, vezes c, que é 6a. O nosso delta vai ficar 49a ao quadrado, menos 24, né? 6 vezes 4, 24, a ao quadrado. Isso vai dar 25a ao quadrado, ok? Achando o delta, a gente vai para o y do vértice, né? Ó, y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos fazer agora as substituições. Quem é o y do vértice? É 25 quartos. Então, 25 quartos, que é o valor que ele te deu, é igual a menos delta, que a gente acabou de descobrir, que é menos 25a ao quadrado, ok? Dividido por 4a. O a é a mesmo. Vocês conseguem perceber que está bem igualzinho, galerinha? Só tem o sinalzinho de menos? É, justamente. A gente vai simplificar para ficar mais fácil, porque ó, se os dois têm denominador 4, a gente pode cortar. Então, aqui também eu posso cortar o 25 com 25. E ainda posso cortar o a ao quadrado com o a. Lembra de simplificação de fração algébrica, né? Então, é só isso, galera. Então, ó, se eu simplificar, aqui são 2. Vai embora com esse daqui. Sobra menos 25a. Eu não vou nem cortar o 25, ó. 25 é igual a menos 25a. Porque o 1a que estava aqui foi embora com o de baixo, tá certo? Bom, aqui tem 25 multiplicando, vai passar dividindo. Posso multiplicar por menos 1, né? Que ficaria menos 25 é igual a 25a. Logo, o nosso a é menos 25 dividido por 25. Isso é igual a menos 1. Se eu achei que o a é menos 1, eu substituo aqui para achar o b e aqui para achar o c, ok? Então, achei o a, logo o nosso b é menos 7a. Então, menos 7 vezes o menos 1, que é igual a mais 7. Achei o b. E o c é 6a. 6 vezes menos 1, menos 6. Prontinho. Resolvemos, tá? Vocês podem perceber que a forma fatorada é o pulo do gato desse exercício. Então, toda vez, fica a dica, que vocês tiverem que encontrar a lei de formação, que é o a, b e o c de uma função do segundo grau, utilizem a forma fatorada, tá? FF, forma fatorada. Porque ela vai ajudar muito a gente na hora da resolução, porque se a gente tem as raízes, a gente coloca na forma fatorada, fica todo mundo em função de A e a gente consegue resolver numa boa o exercício. Não é que não dá trabalho, mas se a gente não usar a forma fatorada, a gente vai ter um trabalho a mais, bem maior, tá? Bora continuar. Esse aqui é bem mais fácil. Ai, meu Deus, outro de gráfico. Não, esse é bem mais fácil, ó.
Ele já te dá a equaçãozinha pronta e quer saber quem são as coordenadas desses pontinhos aqui. Vamos lembrar que esse pontinho está sobre o eixo Y. Se está sobre o eixo Y, ele é o nosso coeficiente C. Quem é o coeficiente C? Ó? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, o C é menos 12. Logo, o nosso ponto A é 0 e menos 12, que o X está 0 e o Y está menos 12. Só cuidado para não achar que é o vértice, tá, galerinha? E o ponto B, ele está no eixo X. Se está no eixo X, a gente sabe que eixo X são as raízes da nossa equação ou zeros da função, né? Então, eu vou achar os zeros da função. São dois. Um positivo, que está esse aqui do lado direito, e o negativo, que é o que ele quer saber. Mas eu sei com certeza que o y é 0, né? Agora eu tenho que achar quem é essa raizinha aqui. Como é que eu acho a raizinha? Pegando a nossa linda equação, x ao quadrado mais x menos 12 e igualando a 0. Delta é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. O nosso delta vai ficar 1 mais 48, que é 49. Rapidinho, porque isso é fácil, né, galera? X é igual a menos 1, mais ou menos 7 sobre 2. Temos dois resultados, x1 e x2. Menos 1 mais 7 é 6, dividido por 2 é 3. Menos 1 menos 7 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. O 3 é aqui e aqui é o menos 4. Prontinho, gente. Achamos as coordenadas do ponto A e B. Tá vendo? Nem sempre quando é gráfico é difícil. Dá tanto trabalho, né? Normalmente, quando é para encontrar a lei de formação, dá um pouquinho. Na verdade, dá muito trabalho mesmo, tá? É o mais difícil que tem pra gente resolver. Bora, continuando. A bala lançada pelo canhão ilustrado abaixo descreve uma parábola de equação y igual a 100x menos 2x ao quadrado, sendo x entre 0 e 50. Determine em metro o alcance do lançamento. Ele já até deu a resposta, tá, galerinha? Esse x de 0 a 50 ele já deu a resposta, mas tudo bem. Vamos lembrar que a gente fez um exercício bastante parecido com esse. Ele quer o alcance do lançamento e a altura máxima atingida. A altura máxima a gente já sabe que é o y do vértice, né? Sempre que ele falar em máximo, é o vértice. X do vértice e y do vértice, mas como é a altura em pezinho, y do vértice. O alcance é o x. Mas é o x do vértice, professora? Não. Por que não, galera? Lembra que em lançamento, o nosso gráfico, né? Ele tem x e y aqui, né? Aqui é o pontinho 0. Aqui vai iniciar no 0, porque vocês estão vendo que não tem o c, né? Ó, se eu organizar essa equaçãozinha, ela fica menos 2x ao quadrado, colocar na ordem, né? Mais 100x mais 0, não tem o c, então se não tem o c é 0, logo a nossa parábola passa pelo ponto 0, ok? Tem concavidade voltada para baixo, já que é um lançamento, ela vai subir, chega na altura máxima, cai lá na frente. Nossa, minha parábola ficou bem bonitinha, né, gente? Aqui é o nosso vértice, aqui é a altura máxima, que é o y do vértice, correto? O x do vértice é esse daqui, e a gente sabe que o vértice está bem no meio da nossa parábola. Então, esse alcance é isso tudo aqui, que é o quanto ela alcançou. Ela saiu do chão, foi lá no céu, subiu, desceu, caiu no chão alguns metros à frente, né? Então, esse é o nosso alcance, que a gente pode achar como raiz da equação ou zero da função, que são esses daqui, né? O x1 e o x2, ou achar o x do vértice, que é bem rapidinho achar o x do vértice, né? E duplicar, porque eles são exatamente ao mesmo tamanho, né? Já que ele fica no meio, fica metade para um lado e metade para o outro. Então, aqui eu posso dizer que são 2x do vértice, o alcance, e a altura máxima é o y do vértice. Então,
Então, nesse exemplo, o nosso A é menos 2, o nosso B é 100 e o nosso C é 0. Vamos achar primeiro o x do vértice, que é menos B sobre 2A. Fazendo a substituição, fica menos 100 dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Isso dá menos 4. Menos 100 dividido por menos 4 é 25 positivo. O x do vértice é 25. Logo, o nosso lançamento vai ser 2 vezes 25. Isso é 50. Lembra que eu falei que estava até na resposta aqui? 50 metros foi o alcance máximo dele. E a altura máxima que ele chegou? O y do vértice. O y do vértice, vocês podem usar o delta, que é menos delta sobre 4A. Só que eu, particularmente, não gosto de usar o delta, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente pegar esse 25 e substituir aqui nessa equação. Ou, claro, pode fazer o delta, tá? Então, como a gente tem essas duas opções, eu vou usar da minha segunda opção, que é substituir. Então, vai ficar menos 2 vezes o x ao quadrado, que é o 25, mais o 100 vezes 25. Eu acho mais rápido, né? Y do vértice vai ficar menos 2 vezes 25 ao quadrado é 625. Isso dá 1.250, negativo aqui, né? Mais 100 vezes 25 é 2.500. Menos 1.250 mais 2.500. Nosso y do vértice é exatamente 1.250 metros. Pronto, 1.250 metros. Acabou. Facinho também, né, galera? E o último de hoje é um desafio que não tem nada de desafio. Vamos lá. O lucro mensal de uma pequena empresa de fabricação de trufas de chocolate é dado pela lei menos 3x ao quadrado mais 90x menos 15, em que L é o lucro em real obtido em função da quantidade mensal X de trufas vendidas. Qual é o lucro mensal máximo dessa empresa? Ó a palavrinha mágica. Máximo. Máximo vem de vértice. Ok? X do vértice ou Y do vértice. O X do vértice é a quantidade de trufas. Ele não quer isso. O Y do vértice é a função, né, que seria o lucro máximo que ela vai ter. Você até pode achar o X do vértice e substituir para encontrar o Y do vértice. Ou fazer o delta, lógico, né? Como no outro eu fiz por substituição, nesse a gente vai fazer por delta, tá bom? Então, ó, a nossa funçãozinha Lx é igual a menos 3x ao quadrado mais 90x menos 15 é menos 3. O nosso B é 90 e o nosso C é menos 15, né? Vamos calcular o delta. Delta vai ser 90 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes menos 15. 90 ao quadrado, 9 ao quadrado é 81, 2 zerinhos, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 15 é 60, vezes 3 é 180. Nosso delta vai dar 7.920. O nosso y do vértice, que vai ser o nosso lucro máximo, é menos delta sobre 4A. Então, vai ficar menos 7.920, que foi o valor que a gente encontrou, sobre 4 vezes o A, que é menos 3. Isso dá menos 12, menos 7.920. Dividido por menos 12, 660 reais. Então, o lucro máximo com a venda das trufas ao mês é de 660 reais. Prontinho, galera. Acabamos. Tá vendo como não teve nada de desafio? Sabendo que a palavrinha mágica, máximo ou mínimo, se refere ao vértice, é fácil a gente encontrar, né? Bom, galerinha,
Por hoje tá bom demais, não tá não? Fiquem com Deus, bons estudos, não esqueçam de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, postar no fórum. E se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com uma nova matéria. Beijo, galera. Tchau, tchau.